muito bem, meus amigos. Estamos aqui voltando. Eu estava batendo um papo de manhã com a Juliette Vasconcelos. Ela é uma escritora de livros de thrillers psicológicos, umas coisas meio malucas, muito legais. Eu vou querer que a Juliette se apresente de novo, porque como a gente está falando para um outro público aqui, eu vou querer que ela se apresente de novo. E eu quero abordar um outro lado, vamos falar dos livros dela, mas eu quero abordar um lado do pensamento dela que eu gostei muito quando a gente conversou. Então, Juliette Vasconcelos, obrigado por estar aqui novamente com a gente, tá de volta aqui para bater papo com a gente. Faz de novo a tua apresentação, quem é Juliette Vasconcelos? Sérgio, eu que te agradeço aí mais essa oportunidade, foi um prazer, né, falar com você pela manhã e agora também. estamos aqui novamente. Bem, eu tenho 35 anos, né, eu escrevo thrillers, suspenses, né, como você já trouxe. Eu tenho 5 livros publicados, além de algumas participações, né, livros que eu participei a convite. Eu gosto muito dessa pegada, né, da psicopatia, de transtornos, abusos, né, abuso doméstico, enfim, eu gosto dessa pegada mais pesada e, infelizmente, Não muito se real. assustem quando ela fala que gosta disso, tá, gente? Ela gosta da mentalidade disso, por favor. Desculpa, fala, meu Deus, a Exatamente. menina é doida. Exatamente. Uma curiosidade até, né, eu já havia comentado anteriormente, provavelmente falaremos aqui também, referente aos meus filhos terem inspirado aí a trilogia Sim, Os Seis isso foi muito Aventureiros, legal. onde eu narro o dia a dia de um serial killer que mata mulheres grávidas. E uma das perguntas que eu já respondi algumas vezes né, em diferentes situações ali foi se eu gostava dos meus filhos, já Ah, que eu tinha dado imagina. vida. Pois é, há um personagem que mata mulheres grávidas e que Ah, coleciona pets. Um negócio jamais te bem doido. perguntaria isso, tenho certeza. A gente que escreve esse gênero, nós lidamos com vários questionamentos assim engraçados, né? Digamos assim, mas que, enfim, né? No mínimo, nós somos taxados ali um pouquinho de doidos, mas está tudo bem, Ah, né? A gente super entende. mas isso vindo do meu lado é um elogio, tá? Tenho plena Eu certeza disso. sei, eu sei. Mas eu entendo que, de fato, esses interesses causam realmente um estranhamento. Então, assim, é super normal. Eu moro Uhum. atualmente em Sorocaba, mas eu sou natural da cidade de Itapeva, né, aqui no estado de São Paulo mesmo. Duas cidades Sou, for- maravilhosas. sou, sou formada em turismo, mas tenho também uma especialização em criminologia, que É é uma esse lado área que eu quero abordar. que eu tenho bastante afinidade, mais por conta da escrita do que por qualquer interesse em atuação, né? Você sabe de Na uma coisa, verdade. Ju? Já te interrompendo, eu adoro fazer isso, porque isso aqui é bate-papo, a gente vai interrompendo um outro e isso aqui é gostoso. Uhum. Você sabe que eu fui pesquisar, você sabe que existe um roteiro, aqui em São Paulo, pelo menos, tem, não sei, em outras cidades devem ter, um roteiro criminalístico de turismo. Você anda por locais onde foram cometidos crimes, assim, crimes que deram mídia, grandes crimes, que deram grande repercussão. E você passa em frente da casa do assassino, do local onde foi cometido o crime, onde encontraram o corpo. Eu não sabia disso, eu fui pesquisar. Tem um roteiro turístico de crimes. Vê se pode. Eu amei. Eu amei, falei, vou atrás. Interessantíssimo. Irei, nossa, muito interessante. É. Eu conheço ali o Museu do Crime, né? Ali Tem o Museu do da Crime, na USP, USP, da né? Fica polícia. lá na cidade Isso. universitária. Mas esse Aliás, roteiro mexeram naquilo eu ali, não porque aquilo ali era conhecia. muito antigo. Eu fui uma vez há muitos anos, mas era muito antigo, não era nem bonito, não era nem uma coisa legal de se ver, porque não tinha muita coisa. Tinha o crime da mala, mas sabe o que faltava? Faltava história. Eu sempre achei que faltava história lá. É verdade. Mas eu adorei. Nossa, eu vou atrás aí de conhecer esse roteiro. Tem sim. Não sei se é uma coisa, não deve ser uma coisa oficial, né? Muito provavelmente não é uma coisa oficial da cidade, é algum bando de malucos que deve fazer esse roteiro, mas é legal. Ju, me diga uma coisa. A gente estava conversando e eu me interessei muito por isso, sobre a questão da entender a mente de um momento, vamos chamar, o nome popular seria o momento do crime, aquele momento onde a pessoa perdeu
se perdeu e acabou cometendo um ato, que é muita coisa, que você aborda isso nos teus livros, né? Você mostra muito o lado humano do criminoso, o Ceifador de Anjos, que é a tua trilogia, tem isso, né? A gente estava falando, você mostra muito o lado humano da pessoa, porque tem um lado humano, né? Tem uma pessoa que está ali. Ah, como que você encara isso de repente, assim, uma pessoa que pode ser o teu vizinho, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, e de repente descobrir que essa pessoa é um serial killer ou cometeu ou quer cometer um crime? Como que funciona essa mente? Olha, eu nunca passei por essa situação, né? Ainda bem, Tá, nunca. tá, tá. Só Porém, no livro. Só nos porém, livros. exato. Porém, eu sou uma pessoa mega desconfiada. Tá. Assim, muito, muito. Eu costumo, assim, com os meus filhos, né, por exemplo, eu costumo trabalhar muito o fato da liberdade, da autonomia deles, que eu acho que precisam ter. Então, eles acampam, eles dormem fora, apesar de serem Uhum. novos. Então, eu estimulo isso, mas tudo muito conversado, tudo muito explicado. Eu não tenho problemas em explanar essa realidade horrorosa que Sim. existe e que às vezes a sensação que eu tenho é que algumas pessoas parecem viver dentro de uma bolha toda protegida, que parece que ignora toda essa realidade, sabe? E é doído. Um exemplo ainda sobre meninos. Sérgio, você é pai? Sim. De três, de três. Duas meninas e um menino. Certo. E assim, e como que você, só assim, uma Ah, curiosidadezinha para a gente ver como é que é, né? Se a tá. gente está na mesma sintonia. E como que você entende a questão do cuidado com as meninas e do cuidado com os meninos? Você entende que os meninos estão seguros e que as meninas não? Não, não vejo isso que os meninos estão seguros, as meninas não. Eu acho que você tem que ter. São cuidados diferentes, cuidados. Alguns cuidados específicos, mas de forma alguma. Eu não vejo que, assim, por ser menino, ele está mais seguro que menina. Não, não, eu não encaro dessa forma. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que, de repente, tem riscos e riscos comuns e riscos específicos, mas talvez na mesma quantidade. Exatamente. Mas infelizmente a impressão que eu tenho, né, falando até Hum. com outras mães, especialmente mães de meninas, que tem essa coisa de que a menina ela tá sempre correndo perigo e o menino não. E Tem isso é meninas muito muito mais triste. fortes que meninos, né? Não tem isso. E isso é muito triste porque assim, a quantidade de abusos sexuais contra meninos é Olha só. muito grande mesmo. Eu tenho um amigo, né, uma pessoa muito querida, que ele escreve comigo e ele trabalha muito essa questão da pedofilia. Hum. Ele foi vítima, né? Ele foi vítima dos seus 6 aos 11, 12 anos e por alguém que frequentava a casa, enfim. E é um rapaz, sabe? E ele já me trouxe experiências dele, né? Já me relatou coisas e outras pessoas, outros homens, né, me relataram coisas que viveram na infância. E tem até um livro que eu não me recordo o nome, mas é um livro carregado de depoimentos de homens adultos que foram vítimas, né, na infância de abuso. Para você ter uma ideia, uma vez, a gente sempre, quando eles eram menorzinhos, a gente ia muito em cinema. Uh, e assim, é sempre assim, né? As meninas, para ir no banheiro, sempre a mãe vai junto. E tem muitos meninos que eu via. Pai, eu quero ir no banheiro. Pode ir. Mas é menino, pode ir sozinho. Pode ir sozinho. E uma vez conversando com outro pai, a gente falou assim, gente, nunca deixa seu filho ir sozinho no banheiro de shopping. Você não sabe o que pode acontecer lá dentro. Exatamente. E exatamente esse olhar para os meninos, ele deveria ser mais perceptível e a gente não percebe isso. Os meninos acabam tendo mais liberdade, acredita-se que eles estão mais imunes ali ao perigo, e não é De assim, forma alguma. De forma infelizmente. alguma. É Uhum. que nós não falamos tanto, né, dessa questão, né? Eles não falam tanto, porque aí tem a questão de estarmos ainda numa sociedade machista, onde um Sim, garoto sim. assumir que foi abusado, ele vai ser rotulado, ele vai passar por situações. A mulher, por pior que seja, né, toda essa situação, nós temos essa facilidade maior em acolhermos, né?
É diferente do rapaz, né, do menino que passa por isso. E o livro que eu gostaria de citar, que eu não me recordo o nome, porque faz muitos anos que eu assisti, Tá. aliás, que eu li, e ele trazia muitos relatos, né, de vítimas e tal. E um dos relatos falava justamente de que era ele, né, a irmã, ele, uma irmã e mais algumas irmãs, não lembro a quantidade, e que só ele sofria esses abusos. Olha só. E a pessoa que entrevistava perguntou, mas por que que ele não abusava das suas irmãs? O que que você acha, né? Por que que era só com você? Que era um padrasto, né, no caso. E Uhum. ele fala que o padrasto falava para ele que se ele quisesse aquilo, a mãe tinha. Ele não Ah, tá. precisava das meninas. Então, assim, aquilo foi tão Mais pesado, tão, pesado. sabe, tão doído, e vários outros relatos, né, de como que funciona aí a cabeça dessas pessoas, enfim. Então, eu falo muito com os meus filhos, né, em relação a isso, com outras pessoas, né, em Certíssimo. palestras, oficinas, eu trabalho muito essa questão, né, a gente precisa ter esse cuidado, entender que a criança, seja menino ou seja menina, ela precisa dos mesmos cuidados, porque Sim. a quantidade de meninos abusados, ela é imensa, imensa. E é uma ignorância, é ignorância mesmo, essa é a palavra, Sim. tremenda, acharmos que meninos não sofrem, né, esse tipo de abuso. Você acha que o trauma fica até maior? Porque é engraçado, pensando assim agora, não que você tem crimes e crimes hediondos cometidos tanto por homens como por mulheres, mas a figura do serial killer, você nunca fala a serial killer, você fala o serial killer. Mesmo em filmes, é sempre um personagem masculino. Dificilmente você vê uma mulher cometendo grandes. Você tem exemplos, até aqui na realidade, na cidade de São Paulo, de mulheres cometendo crimes e que foram presas, depois você descobre, meu Deus, o que aconteceu. E a gente volta também numa coisa que a gente conversou. Ah, mas a mulher matou o marido. Ah, mas o marido a traía. Sempre tem uma desculpinha. Ah, mas e o marido que matou a mulher? Ah, mas esse é um cafajeste. A mulher foi lá e matou não sei quem. Ah, mas ela foi abusada. Ah, o homem foi lá e matou. Ele é um bandido. Quer dizer, parece que existe o homem se torna. Ele não é alvo quando criança e quando adulto ele fica muito mais alvo do que as mulheres. Olha, como que eu vejo? Tá, Chama não, mais atenção, se eu estiver falando uma bobagem, chama por favor, fala assim, não, pode falar, não é nada não, disso. não, 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 é isso mesmo, passa isso, mas como que eu vejo do porquê? Os homens, os atos cometidos por homens, eles são mais cruéis, eles são cheios de atos que chocam. A mulher, a maioria delas, né, a maioria que a gente vê na mídia, é veneno, é um bolo envenenado, é uma bebida Tá. envenenada, é algo tão mais sutil, entende? Choca menos do que aquele cara, que é a maioria, embora haja mulheres que também mutilem, que também, Sim, sim, né, deve. esquartejem. Imagino que deva existir tanto quanto apenas não tem divulgação. Sim, mas a maioria é homem, né? Porque, obviamente, tem mais força. Então, assim, choca mais quando você vê atos, né, do tipo cometido por homens, porque eles são mais brutais, porque nunca Hum, é só um veneno, né? Nunca é só um, entende? É tanta violência, são tantos atos, é o corpo que ele é abusado mesmo após a morte, sim. entende? É tanta bizarrice, mas é tanta bizarrice que acaba chamando mais atenção. Enquanto que as mulheres, por uma questão de, eu sei que eu não tenho como igualar com o Sérgio se a gente depender aqui de brigar. Eu não tenho força contra ele, Hum, entende? Então, é mais sutil, porque eu vou ali te deixar inconsciente, vou te envenenar e acabou ali. Eu não vou ter esse trabalho, essa coisa de te esquartejar e fazer isso, fazer aquilo. A gente sabe que tem casos, né? A própria Matsunaga, por exemplo, né? sim, O sim, sim. mais assim, recente. Mas Mas, assim, mas chocou, mas assim, mas depois descobriu que o marido traía, que ele tinha não sei quantas amantes, que ele judiava dela. Sabe que a impressão que dá é aquilo que a gente conversou. Parece que começam a se criar justificativas. sim, sim. E ela acaba sendo vista, de certa forma, como uma heroína, né? É. Eu vi, por exemplo, quando eles divulgaram que ela estava trabalhando de Uber. Hum.
Ela estava trabalhando de Uber e, assim, nas publicações, muita gente comentando, muita mulher comentando. Eu ia de Uber com ela tranquila. Olha só. Então, Ah, mas passam. eu não corria risco. A única pessoa que correu risco foi o marido. Será que É, realmente outras pessoas não corriam risco? Se ela já eu, tinha essa tendência, aí estamos generalizando, tá? Se a pessoa já tem essa tendência de ter um gatilho e ela cometer alguma coisa, será que dentro do Uber também não poderia, esse gatilho não poderia ser disparado? olha, eu acredito que, de repente, se um homem tentasse fazer alguma coisa a ela, eu acho que ela Ah, seria capaz, porque ela já mostrou que ela é capaz, digamos assim. Mas só ela. não. O que nós poderíamos fazer nessa situação? Então, é muito complicado, porque, assim, ela, para mim, ela se encaixa nesse perfil de que minha percepção, que só conhece um único crime cometido por ela, né? Que só Sim. ouviu falar desse único crime. Que ela E não muito é aquela provavelmente foi pessoa mesmo. que faria ali pelo prazer, né? Do Tá. fazer sofrer. Eu entendo que ela foi reativa a todo aquele tempo, né? A tudo que ela ouvia e a tudo que ela sentia na pele, né? Digamos Uhum. assim. Então ela reagiu ali de alguma forma, e óbvio, né? A Num água ato ali bateu de no limite, a água desespero, bateu no limite e ela despirocou. e num momento ali de desespero, e ela sabendo fazer o que ela já sabia, né? Porque ele ensinou ela a caçar, por exemplo. Então, Uhum. acabou que tudo ali conduziu. Mas eu não consigo, né? Tendo conhecimento apenas desse crime realizado por ela e dadas todas as circunstâncias, imaginar que ela é uma pessoa que, diferente de outros, né, de serial killers de verdade, né, digamos assim, é planejando lá, né, fazendo ali os desenhos, fazendo todo um esqueminha para sair pegando vítima, porque tá ali um Tá. experimento, tá fazendo. Então eu acho que é diferente. Eu não consigo visualizar ela como uma pessoa, como que eu posso dizer? Como uma psicopata propriamente dita, entende? Que está fazendo Uhum. ali pelo Foi uma prazer da coisa muito mais coisa. de um episódio do que de uma tendência. Eu acredito que sim. Não quer dizer que ela não seja uma pessoa fria, que ela não tenha, Sim, né, traços psicopáticos. Não, não é sobre isso. Mas é que só pelo que nós temos dela, que é pouco, né, digamos assim, fica difícil. Né? Aí só um psiquiatra, alguém que já acompanha ela para poder, né, falar sim, de sim. fato. Nosso caso é só realmente conclusão do pouco que nós vemos. Uhum. Mas é engraçado, a gente voltando a essa questão do homem e da mulher. Ah, realmente não tem, né? E nem eu não estou lembrando, é que eu estou puxando pela memória, eu não lembro de divulgação de mulheres serial killer. Não estou lembrando, pode até existir nos Estados Unidos. Estados Unidos é berço disso, né? Lá tem de tudo e mais um pouco. E mesmo em livros, na literatura, em filmes, não se costuma colocar uma mulher como serial killer, né? Serial killer naquele sentido de, olha, de sei lá quantos crimes cometidos, crimes planejados, sempre com uma tendência, né? Que você pega, olha, serial killer costuma repetir certas questões dos seus crimes. Difícil ter uma mulher fazendo isso, né? Sempre mais um espectro masculino. Dentro da história tem, né? Temos alguns nomes. A própria Darkseid, ela lançou aquele livro Lady Killers e ele faz ali um apanhado de mulheres. Mas você percebe que a maioria dessas mulheres está dentro daquilo que eu te falei. Sim, Matam são ali de na episódios. sutileza do veneno, né? É. Não, tem algumas que são até assim terríveis, né? Uma lá que mata um marido atrás do outro, tá sempre matando o marido. É, As viúvas negras da vida. super ambiciosa, ela tinha as questões dela, mas é tão sutil a forma como ela mata, né? Essa questão, não tem toda essa tortura, não tem todas as atrocidades, né? Além do Uhum. ato em si do matar, igual nós vemos quando nós vemos os homens, né? Na mídia. Então eu acho que a diferença está aí, porque tema do meu artigo durante a pós foi justamente sobre as mulheres, né? Ah, tá. Sobre o fato de nós visualizarmos a mulher, especialmente a mulher mãe, como um objeto santificado. Ai, Hum. porque pariu, virou santa. Ai, porque tudo que a mãe faz é certo, sabe? A gente tem essa coisa de que ai,
o parto, a maternidade muda a mulher, né? Que a mulher vira santa, que a mulher, Até nossa, deveria, né? Até deveria, porque é um ato divino, mas tem mães por aí que você fala, pelo amor de Deus, né? Dá licença. sim, sim. É assim, e eu falo sobre isso no artigo. E o maternar, né? Aliás, o parir é algo instintivo, como qualquer outro animal, é o Claro, simplesmente colocar ali no mundo. Se você é uma mulher ruim, não é o fato de parir que vai te tornar uma pessoa claro. melhor. Quando eu digo uma mulher ruim, eu falo uma mulher ruim capaz de ferir outras pessoas, capaz de matar outras pessoas. Os presídios femininos estão lotados, não são no Brasil, no mundo, de Sim, mulheres sim. capazes de comer, sabe, muitas atrocidades, todo tipo de violência. Então, assim, é uma tentativa, né, através desse artigo, de desmistificar essa questão. Porque a mulher, né, a maternidade, ela não santifica ninguém. Ai, Às mas vezes até teve. prejudica. Às vezes até prejudica. Eu já li uma vez que a mulher tem que estar muito preparada para ser mãe, porque a partir daquele momento, e não é do momento do parir, a partir do momento que ela do engravidar, o foco não é mais ela. E tem mulheres que não. Como que o foco não vai ser mais eu? Mesmo às vezes inconsciente. Mas tira-se o foco da Juliette e o foco agora são as crianças. A Juliette não é mais uma pessoa, ela é uma mãe. E a mãe tem que proteger, tem que fazer pelos filhos. Não, e cadê a Juliette? Onde ficou a Juliette? Te dando como exemplo, e nós estamos aqui. Exatamente. Mas é exatamente isso. Então, aí você tem uma mulher que já é ruim, né, que já totalmente assim, desligada de afetos, de ser mentalmente capaz de cuidar de alguém, de ter alguém ali sob a sua guarda, e Uhum. essa criança, ela vai ser vítima de negligência, ela vai ser vítima de todo tipo de violência, né? Quantas mães aí é sabido, isso é fato, né? Se a gente dar um Google aí, a gente vê a quantidade de casos onde são mães aliciando os próprios filhos, Sim. são mães, né, permitindo que padrastos, outros familiares ou pessoas aleatórias façam mal aos seus filhos, seja por dinheiro ou seja por maldade. Então, isso é muito real. Tanto é, né, que é um fato, e eu acredito que hoje todo mundo já entenda isso como uma realidade, que a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa. Abuso sexual mesmo, é em casa. Aí, em todo e 100% do caso, a mãe não sabia, e muitos deles a mãe era conivente. De É. alguma forma. Isso quando a própria mãe não é quem pratica. Porque Uhum. pensar que uma mãe não é capaz, uma mulher, né, não é capaz de abusar sexualmente de alguém, de uma criança, é, é uma outra ignorância, né? Eu acho que Sim. entra muito nessa questão da bolha, né? A gente vive numa bolha, não acontece próximo de nós, graças a Deus, então a gente acha que está todo mundo, né? E é muito triste você ver esse monte de publicações, por exemplo, endeusando uma mãe, ou quando uma pessoa que você sabe que foi vítima de algum abuso, de alguma coisa, e todo mundo ali defendendo, mas mãe é mãe, porque mãe é isso. Ah, é porque se a mãe fez é doente. Não, a Como que a mãe é um criança ser vai ficar sem a mãe? Gente, ela tá muito melhor sem a mãe do que estava com a mãe. exatamente, a mãe ela é um ser humano, e esse ser humano ele pode ser bom ou ruim. E há muitas que infelizmente são péssimas. E uma coisa que aconteceu comigo num projeto que eu, né, trabalhei há um tempo atrás, que era sobre narcisismo materno, que quando eu publiquei, muitas pessoas me procuraram, desabafando mesmo, sabe? Sim. Relatando ali as suas próprias vivências em relação a esse abuso que sofreram vindo da mãe. E tem alguns relatos, alguns que eu lembro agora para te falar. Por exemplo, ai, crianças, assim, 6, 7, 8, 9 anos. A mãe deixava ela e os irmãos pendurados numa árvore até ficarem inconscientes, até desmaiarem, para Gente, sair dali. Era uma punição. Um outro relato, a mãe tirava a unha. Com estilete, ela arrancava as unhas e deixava ali no vivo. Uma outra, a mãe fazia as crianças enterrar, tipo, a cadela, a gata dava cria, né, o animal doméstico dava cria, fazia as crianças enterrarem. Então, é tanta coisinha, são tantas coisas assim, doídas, sabe? E é uma mãe. E aí tem sempre alguém ali justificando, né? Que, mas é mãe, porque. Enfim,
E isso é muito doído. E a gente precisa ter Uhum. essa noção, né, essa percepção de que a maldade, ela existe, ela tá ali, seja homem, seja mulher. Não dá Não, para confiar. não, e maldade, a gente entra num campo que a maldade é o ato físico cometido contra uma outra pessoa. Gente, quantos relatos tem de casas que pegam fogo, que acontece alguma coisa e as crianças sozinhas lá dentro, mas onde estava a mãe? Ah, ela foi tomar uma cachaça no bar. Ah, ela foi dançar. Ah, ela saiu, deixou as crianças sozinhas. Ou então tinha um responsável de 10 anos cuidando dos outros 3 irmãos. Isso não é crueldade do mesmo jeito? Isso não é maldade do mesmo jeito? E é crime. E é um E é crime. crime. Negligência é crime. Então, assim, são mulheres que cometem vários crimes menores do que, né? Sei lá, espancar, menores que outros, mas ainda assim são crimes cometidos e que você dá margem ali para acontecer tantas coisas, quanto os acidentes domésticos, né? Sim. Vamos tirar ali de todo a intenção da mãe, né? Do pai, do familiar ali de causar, mas quantos acidentes domésticos não acontecem por pura negligência, né? Quando você Deixou a criança de simplesmente 10 anos cuidando dos irmãos, a criança foi lá, eu tava com fome, eu fui fazer um ovo frito. Uma criança de 10 anos mexendo no fogão. Vai dar problema. exatamente. Agora, você aborda muito no Ceifador e tal, e não sei se em outros livros, mas é uma característica da tua literatura, o lado humano do serial killer. E quando a gente vê, e a gente estava falando disso, né? O lado humano da mãe, mesmo a mãe cometendo um monte de atrocidades, tem o lado humano por ser mãe. Mas aí vamos, assim, e você falou, isso perto da gente não tem ninguém. A gente não sabe, né? Porque o Não lado sabemos. humano do serial killer, e aí falando desses criminosos contumazes, ele é um ser humano como qualquer outro. Ele pode ser seu vizinho e você não tem a menor ideia. E abordar esse lado humano é uma coisa muito difícil, né? Porque você tem que tirar o criminoso e colocar o ser humano, o pai, o trabalhador, o padre, sei lá, o pai de santo, qualquer um. Mas ele tem uma vida ilibada. Ele só gosta de comer criancinha no café da manhã. Não é? E é necessário, né, falarmos sobre isso, sobre a existência dessas pessoas, que é como eu, como você, como qualquer outra pessoa que está aí tendo uma vida normal, né? Que não está fantasiado, não tem aparência de demoníaca, né? Digamos assim, de Uhum, uhum. monstro. Infelizmente, não tem como saber, né? E como você descobre isso, Juliette? Só na hora que descobre o crime mesmo? Olha, eu não saberia, assim, como eu te falei, né? Eu sou muito desesperada, né? Digamos assim, eu sou muito. Meu marido, outras pessoas falam que eu sou muito paranoica, porque eu converso com os meus filhos sobre tudo, Ah. e eu falo abertamente, assim, sobre tudo, né? Nesse sentido, em termos de riscos e tal, mas não tem como saber. Não tem como, né? Porque, poxa vida, eu penso que mesmo um especialista, né? Um psicólogo, um psiquiatra, ele teria dificuldade, né, para identificar. Porque, pelas pesquisas que eu fiz a respeito, um psicopata, né, uma pessoa assim, ela não é diagnosticada de cara, porque eles são tão bons em atuarem, né, e porque Hum. eles aprendem ali a expressar falsas emoções, eles são convincentes. Até porque se eles não fossem convincentes, né, eles não fariam tudo o que fazem. Então, assim, se para eles que são profissionais, né, que são da área ali, leva-se um tempo para identificar, são ali, né, são pequenos momentos em que eles dão uma escapulida. Imagina para gente. Então, assim, eu não consigo visualizar um cenário facilmente identificável. É claro que tem situações que a gente já vai ficar sempre ali com o pezinho atrás, que a gente vai, né, estranhar. Mas eu penso que quando cruzarmos de fato com pessoas tão monstruosas, eu não consigo pensar que eles, para gente, réis, pessoas comuns, né? Uhum. Eu não consigo imaginar que eles dariam brecha para serem pegos, para serem percebidos, entende?
Numa investigação, você como criminalista, como que se chega numa pessoa dessas? Você espera uma falha da pessoa, uma pista que tenha deixado no ambiente de crime? Olha, sei lá, deixou escapar, caiu a carteira de identidade dele, uma coisa assim. Como que funciona o processo de investigação criminal para se chegar numa pessoa dessas? Olha, eu nunca atuei na área, então eu vou falar como eu percebo até dos trabalhos de outras pessoas. Minha amiga, teu livro é melhor do que qualquer atuação, não vem que não tem. Do que eu acompanho aí de outros profissionais, né? É feita uma análise de perfil realmente, tanto da vítima, né? Você tem toda uma análise ali da vitimologia, do porquê essa vítima, o que essa vítima tem em comum com uma outra vítima, o que liga. Então aí você já começa a perceber o que aquele indivíduo, né? O que aquele criminoso está procurando. Então você começa a traçar aí, né, a partir disso, ambientes, né, diferentes espaços onde essa pessoa possa atuar. Onde que aconteceu o ataque? Foi na casa do fulano, né, da vítima? Foi num bar? Foi numa rua? Entende? Você vai aí traçando, você vai identificando a rota dessa pessoa. Ah, mas uma hora foi num bar aqui, mas foi num bar ali. Enquanto você Ou seja, traça essa tem vítima, uma lógica, ou seja, tem uma lógica, a atuação do tem, criminoso tem uma lógica. tem. Com Tá. certeza tem. Porque é pensado nisso, né? É questionado nisso. Como fulano, né? Como esse indivíduo, esse assassino chegou a essa vítima, né? Hum. Foi algo assim, ao acaso, né? Ah, encontrei, vai você mesmo, vai ser agora? Não, não é o acaso. Né? Eu tive ali um acompanhamento, eu perseguiu, stalkeou, né? Redes sociais hoje tem tudo, né? Ah, Stalkeou. Como que foi ali para chegar essa pessoa? Tem algum vínculo? Não tem algum vínculo? E tratando-se de um serial killer, né? Que é mais de duas vítimas, então você vai montando o perfil dessas vítimas, né? Você vai fazendo esse estudo da vitimologia, ao mesmo tempo em que você vai montando o perfil desse criminoso, né? Porque você hum. começa a identificar o que ele está querendo, o modus operandi dele, como que ele está agindo, o que ele está fazendo. De repente, ele é alguém que ele deixa algo, que ele não deixa algo, que ele leva algo, né? Porque a gente vê muito nos filmes nessa questão do levar um souvenir, levar ali uma lembrança. O cara sempre leva, sei lá, uma mecha de cabelo da vítima, umas coisas, sei lá, umas coisas bestas assim. Isso. Então, a partir disso, né, você vai identificando, você vai montando tanto o perfil da vítima quanto o perfil do criminoso. E a partir daí, como que eu posso dizer? Você vai reduzindo o teu leque ali de opções. Porque numa determinada atrocidade, né, digamos assim, eu vou entender que um fulano, de repente, de 70 anos, não daria conta. Ah, mas para um determinado crime, independentemente da faixa etária, daria conta. E aí eu vou Hum. identificando faixas etárias, vou identificando gêneros. Será que uma mulher seria capaz de fazer isso? Ah, tem esperma, né, por exemplo, né, uma situação assim. Então você vai identificando a partir disso. Se pode ser um homem, se pode ser uma mulher, a faixa etária, né, ambientes que frequenta, possíveis ambientes de caçada, né, digamos assim, Uhum. e a partir disso aí você pode, né, reduzir esse filtro, mas pelo que eu percebo de diversos casos que eu já pesquisei, ainda assim leva-se anos para você chegar Nossa. num criminoso propriamente dito. Enquanto isso, crimes sendo cometidos. Sim, e é como você falou, é justamente quando acontece uma falha. Porque até Ah, tá. ali, né, são tantos os casos que você vê que o criminoso ele foi investigado, ele em algum momento ele prestou um depoimento, em algum momento ele participou ali das buscas, ele participou ali do enredo. E ainda assim, né, passa até chegarem nele, até chegarem que é ele, leva-se tempo, às vezes nem descobre, vão só descobrir anos depois. Então, não é simples, né? Porque ele vai fingir, ele vai saber agir de uma forma que muitas vezes a própria família vai confiar, né? Outras Claro. pessoas vão confiar. E a gente vê isso na mídia também, né? De pessoas envolvidas em crimes que vão na mídia, que fazem ali
fazem apelos, né, que emocionam a gente, e Eu, depois a gente eu, descobre. eu, como jornalista, já vi isso. A pessoa. O que você achou do crime? Eu achei um absurdo, onde já se viu, não sei o que lá. Ou seja, o repórter entrevistou o criminoso sem saber que era, e uma entrevista Exatamente, perfeita. Uma entrevista perfeita. Foi exatamente. pro ar. Coisa. Agora, vamos pegar um exemplo. O Vincent, que é o serial killer do Ceifador de Anjos. Ele tem um tipo de crime específico que ele comete. Ele vai atrás de mulheres grávidas. Isso, eu não estou dando spoiler, tá, gente? Está no material de divulgação do livro, vocês podem ir atrás. Quando se descobre que é o Vincent, entende-se o que levou ele a fazer isso? Eu estou dando o Vincent como um exemplo, e estou falando de qualquer serial killer existente ou fictício, vai, vamos nessa. Mas quando você fala assim, mas é por isso que você estava cometendo esses crimes? Porque, sei lá, sua mãe, sei lá, o motivo do Vincent, eu não li o livro ainda, então não sei, tá? E também a Ju não vai falar. Mas assim, porque você descobriu que sua mãe tentou lhe abortar. Assim, quando se descobre o motivo, é de olhar um na cara do outro e falar assim, vamos dar 2 tapas na cara desse imbecil ou não? Fala assim, poxa vida, tem lógica esse motivo. No livro 1, Ah. vamos falar assim, leitores mais observadores, mais detalhistas, coisa que eu não sou, mas leitores mais detalhistas já pegam. Eu acho que ele Nossa. faz isso por conta disso. Já tem ali uma sugestão de algo ali que aconteceu. Porque tem situações que trazem um pouco do passado dele, mas não é nada escancarado, porque não é mostrado ali os detalhes. Você Então, tem que chegar no livro 3, dá licença, né? Você tem que chegar no livro 3. sim. Então, assim, mais leitores, mais observadores, né, digamos assim, que nunca foi o meu caso, já fica. Eu acho que é nessa passagem aqui, nesse momento, que deve ter acontecido alguma coisa. É por causa disso aqui. Já vão deduzindo. No volume 2, quando eu retorno, né, para a infância dele, para a adolescência dele, e para essa primeira fase da vida adulta dele, aí fica bem claro do porquê. Que é como eu falei, né, na entrevista anterior, que é o você compreender ele, não justificar, obviamente, mas compreender o porquê dessa forma deturpada dele ver o mundo. No volume 3, né, fica claro para os detetives. Ao longo, né, da narrativa, eles vão entender o que aconteceu ali, o porquê. Mas, num primeiro momento, nem no livro 1, nem no livro 2, né, os detetives têm essa visão, Uhum. mas eles só vão ter lá no livro 3. Leitores mais observadores já vão pegar que tem alguma coisa ali no livro 1. Já vou pegar no título. E no geral, mesmo ali no livro 2, tá desenhado ali o que aconteceu, o porquê que ele é doido de pedra como ele é. Agora, isso está no teu livro. Legal, uma história que você inventou, uma história fantástica, maravilhosa, que vale a pena ser lida. Mas, na vida real, o motivo só é descoberto depois que o criminoso é preso? Ou consegue-se... Olha, ele está cometendo esses crimes por... Esse tipo de crime é cometido por causa disso. O ceifador de celulares faz o crime porque a mãe nunca deu um celular. Mas só é descoberto depois que o criminoso é pego, né? Não tem como descobrir muito isso antes. Sim, porque na realidade, vamos supor, se somos só pessoas comuns, né? Eu, Juliette, uma pessoa comum, você, Sérgio, uma pessoa comum, né? Que tem família, que trabalha, enfim. O nosso passado, os nossos traumas, enfim, né? Situações que poderiam desencadear alguma coisa de diferente na nossa realidade hoje, não fazem diferença para ninguém, digamos assim, né? Quem Ah. que vai querer saber, entende? Né? Agora, a partir do momento em que você, Sérgio, eu, Juliette, vamos lá e cometemos, né, algum crime aí, né, que chame ali a atenção, automaticamente o nosso passado acaba se tornando relevante. E a Tá. partir do momento que se torna relevante, né, alguém vai identificar ali, né, os motivos, né, os prováveis motivos de ter levado aí a essa situação. Mas quando está acontecendo, nós não vemos isso, né, Sérgio? Por exemplo, nós conhecemos pessoas, você como jornalista, então deve conhecer muitas situações. Mas assim, nós não vemos pessoas que foram abusadas, que, né, sofreram demais na infância e na adolescência. A gente não fica olhando para elas, ciente do que elas viveram e pensando, nossa, fulano, fulana pode estar fazendo isso.
pode Hum. estar matando, ou vai acabar matando. A gente não tem esse raciocínio. Ainda bem, né? Porque senão seria horrível, né? Não, a Todo gente ia mundo. ficar louco, né? A gente não ia conseguir andar na rua, né? Exatamente. Que a gente não ia Porque conseguir andar na todo rua. mundo, né? Todo mundo deve ter tido ali alguma bagagem e tal, claro, umas muito mais pesadas e tal. Mas então é só quando o passado se torna relevante, né? De alguma forma essa pessoa se torna relevante. Eu vi eles anunciando recentemente que vai ter uma entrevista, um documentário, alguma coisa com a Suzane, Hum. e que ela vai ganhar muito dinheiro, né? A partir disso, né? Ela vai Que ganhar e tal. doideira. Sim, porque o crime que ela cometeu tornou ela relevante de alguma forma, tornou a história de vida dela relevante. E aí é quando nós teremos um lado ainda mais humanizado dela do que nós já tivemos lá da menina que matou os pais, e dos meninos que matou meus pais, né? Nós vamos ter um lado ainda mais humanizado. E é bem provável que a gente saia dali com, de alguma forma, com dó dela ou justificando algum ato que ela tenha cometido, porque nós não sabemos como que era esse pai, né? O que Sim. que ela Ah, passou na não. O infância. pouquíssimo que se sabe que realmente diz que era uma família muito dura, muito rígida com ela e muito rica. Sim, Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte: o cuidado que nós temos que tomar ao glamorizar essas histórias é de estar tá incentivando, né? Assim, que hoje em dia você vê esses jovens influenciados. Se o risco das redes sociais já era influenciar e muito, hoje em dia, com inteligência artificial, você perdeu-se o controle totalmente. Esqueçam pais que você acham que tem algum controle sobre o que seu filho está vendo, está deixando de ver. Não tem mais. Esquece. Esquece. Eu estou tirando o celular do meu filho. Lê do engano da sua parte. Seu filho deve ter um celular que só acessa com os amigos e você nem sabe. Mas, ou seja, o risco que nós corremos hoje de não criar novos, mas de incentivar é muito grande. você diz incentivar criminosos? Incentivar pela fama. Porque uma menina como a Suzane Richthofen, assim, cometeu um crime. Já ganhou filme, já ganhou seriado, ou já ganhou livro, e tá ganhando dinheiro com isso. Daqui a pouco, é que não tem mais Playboy, né? Senão daqui a pouco saía na Playboy. Tinha umas coisas. Ou seja, fica glamorizando, daqui a pouco ela tá dando entrevistas, capaz daqui a pouco de ganhar um prêmio pelo que ele fez. Ou seja, as crianças, os adolescentes olham isso e falam: eu quero ser alguém na vida. Que hoje em dia tem essa coisa de eu quero ser alguém na vida, eu preciso ser alguém na vida. E ser alguém hoje em dia não é que nem na minha época, que eu tô com 60 anos de idade, de trabalhar. Não, hoje em dia ser alguém é bombar nas redes sociais. E, sabe, que tipo de risco nós estamos colocando os nossos adolescentes com isso? Eu penso muito nisso quando eu vejo, né, indo além, né, dessa questão da Suzane e de outros, né, Sim, sim, casos, é apenas um exemplo esse, por né, favor. nacionalmente conhecidos, mas esses casos mais recentes envolvendo adolescentes, inclusive, Ah, né, adolescente que envenenou amiga, isso ou aquilo, eles estão dando tanto, como que eu posso te dizer? Eu acho assim que os adolescentes eles são tão manipuláveis, né, manipular, digamos eu ia assim, falar eles, exatamente essa palavra, manipuláveis. né? E aí tu vê aquele adolescente assistindo uma matéria dessa, sabe? Tipo, nossa, a fulaninha ali da mesma idade que eu, ela fez isso, e ele vai acompanhar essa menina ficando solta, porque ela vai ficar solta, porque ela é uma criança, né? Ela é uma menor de idade. Ele vai acompanhar todo esse processo. Mas ali, ele já vai entender que, veneno é uma forma de matar. Ela usou X elemento. X elemento é uma forma de matar, funciona. Ela adquiriu como? Dá para adquirir assim. É como se Você vai você pegasse um construindo, passo a né? passo. É. Sim, é como se você pegasse um passo a passo do que fazer. Né? Antes, de repente, aquilo não tivesse passado pela cabeça, ou se de repente tivesse passado, ele nunca se deu ao trabalho de, né, de esquematizar. Mas aí, de repente, já te entrega um negócio pronto, entende?
E aí você vê, né, o caso aquele garoto que matou uma menina na escola com facada, os argumentos, né, da causa, inveja, ai, porque ficou com o menino não quis ficar comigo, quis ficar com ela, o outro, ai, porque ela tinha uma Por, felicidade que eu não tinha. porque riu de mim, porque eu fiz um post e ele riu de mim no Instagram. Olha como banaliza isso para os jovens hoje, nesse Sim. sentido, né, de entende? Gente, é muito absurdo. E aí, se você não tem uma estrutura familiar, se você não tem pessoas ali apontando para você, te explicando, né, te dando um direcionamento, tu absorve isso como uma possibilidade, como algo muito plausível, sabe? Tá tudo bem, porque é uma forma de Entra no você. cardápio da vida, né? Entra no seu cardápio de vida, tá ali um item. Eu posso escolher a hora que eu quiser, eu posso escolher e pedir esse item assim e acabou. Agora, Ju, Exatamente. antigamente, e quando a gente fala antigamente, no meu caso é há 20 anos, tá? Você tinha aspectos que conseguiam minimizar um pouco essa doideira toda. Família, às vezes aspectos até religiosos, a fé poderia, olha, uma pessoa que acredita na fé, na caridade, no amor, aquela coisa. Hoje em dia se perdeu muito isso, né? Família é uma instituição hoje extremamente relativizada. Religião hoje a gente descobre que muitos crimes, e se não uma grande maioria, tem motivos religiosos, de intolerância, falta de respeito, preconceitos. E tudo isso, quanto mais é falado, e engraçado, a gente não pode deixar de falar, mas quanto mais é falado, parece que mais incentiva, né? Sim, eu acho que normaliza, né. A gente acaba evidenciando uma coisa que existe com a intenção, né, de criticar, de alertar, mas ao mesmo tempo você normaliza, porque está banalizado, né, igual essa questão mesmo da família que você falou. Hoje os pais vão brigar na escola por coisas que não fazem o menor Porque o sentido. professor tirou a prova do meu filho porque ele estava colando. Onde já se viu o professor fazer uma coisa dessa? Como que ele deu uma nota baixa para o meu filho? Gente, Exatamente. Então, assim, está tão absurdo. Eu sinto, né, obviamente, a diferença de quando eu ia para a escola, de como os meus filhos indo para a escola, o que a minha mãe relata de quando ela ia para a escola. E sim, tipo, é difícil, viu? Eu tenho dó dos professores, de verdade. Já lecionei, né, anos atrás, e voltei agora recentemente para a sala de aula como estagiária, mas assim, é difícil, muito difícil, né? Você imaginar ali com que um professor precisa lidar e você perceber que o maior problema, muitas vezes, é realmente a postura de muitas famílias. E não é de uma, não é de duas, é de muitas famílias, muitas famílias. a questão religiosa é uma coisa que eu abordo muito, essa questão religiosa. Gente, hoje em dia, assim, qual a sua religião? Eu sou espírita. Não, você é adorador do demônio, eu vou te matar. Não, mas Olha, peraí. e Qual o respeito que se tem pela liberdade de uma outra pessoa de ser o que é? Mas aquele cara é gay. Não, eu vou encher ele de porrada porque ele é gay. Não, ele é negro. Onde já se viu, eu vou descer a lenha nele porque ele é negro. Gente, que direito que uma pessoa tem, que acha que tem, de agredir? E aí nós estamos falando, mas o cara é um psicopata. Psicopata é uma patologia extrema. E você chega nessa patologia extrema. Mas até chegar lá, você tem degraus. Você tem degraus de violência que estão sendo galgados com muita facilidade. sim. Exatamente. Esses casos mesmos de adolescentes, a gente pode dizer que eles são psicopatas ou que eles são pessoas ruins de fato? Eu acredito que não. Muitos desses adolescentes estão vivendo ali um momento, né? Estão vivendo de fato um momento onde eles não têm direcionamento, onde eles estão sozinhos, onde eles estão soltos, experimentando coisas que não têm noção, né? Não têm percepção de consequência de fato. Enfim, mas eu vejo dessa forma também, não vejo como psicopata, né, como uma pessoa que Você não enfim, pode classificar uma criança que bateu na outra, porque, mas ele é gordinho. É psicopata? Não, é uma criança, talvez com tendências que precisam ser cuidadas, mas com certeza essa tendência vem de casa. Ou o pai já chamou a mãe de gorda,
Sua gorda, para com isso. Ou a mãe, né, falou assim, para de comer esse negócio, você vai ficar gordo e vai ficar uma bola, onde já se viu. Quer dizer, tem já uma fala preconceituosa, uma fala de intolerância, isso vai crescer, vai construindo, né? Vai construindo o caráter. Exatamente, exatamente. Eu realmente vejo aí dessa forma, porque uma pessoa naturalmente má, realmente, sabe, que tenha esse prazer, né, essa perversão tão latente, ainda bem que não é ali a maioria. O que eu vejo é que é muito de repetir ciclos, né, que é aquilo que a gente faz, a gente vai pelo exemplo. Então há uma repetição de ciclo. Tanto é que, né, cientificamente, os estudos apontam que é um fato. A maior parte dos agressores foram violados na infância, Olha só. foram vítimas, né? E eles acabam ali repetindo um ciclo. A mente de muitos deles acaba ali deturpando, né, toda a realidade deles. É a forma como eles entendem de você tem, né, uma situação que ou é a forma como ele entende de mostrar o amor, né, ou é a forma como ele entende de extravasar aquela raiva, né, que ele guardou, tipo, eu senti tudo aquilo, agora você vai sentir o que eu senti, né, lá atrás. Então, é muito complicado, né? Dificilmente, exceto quando essa perversidade é natural, né, desse ser, é a essência mesmo desse ser, ele só está repetindo ali um ciclo. De alguma forma, ele vivenciou isso, ele sentiu isso, ele, ele está reproduzindo aquilo que ele viveu de alguma forma. E em algum Caramba. momento, ele pode replicar isso. Não quer dizer que vá, né? Que é o caso aí de várias vítimas que, né, que passam a vida fazendo terapia, tentando ali se curar, mas também não fazem mal a ninguém, só ficam ali sofrendo, né, com isso. Mas em outros casos, eles vão recriar esse ciclo. E é E a hoje em própria dia, violência. E hoje em E a dia, com essa própria violência. polarização, né, que a gente tem, um gosta, eu sou direita ou sou esquerda, não tem mais o caminho do meio, né? O caminho do Nossa, meio foi esquecido totalmente. Ou seja, a exatamente. criança escuta em casa o pai, porque eu odeio a direita, porque eu odeio a esquerda. A criança não sabe nem o que é direita e o que é esquerda, mas repete isso e chega na escola, pega um outro que não gosta, apanha, daí chega, tá vendo? Olha, o esquerdista me bateu, o cara Gente, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Repetem. E eu estava conversando com meu filho mais velho essa semana sobre essa questão do cuidar com aquilo que ouve, não absorver como sendo uma verdade absoluta, né? Tentar Uhum. contextualizar e entender o porquê daquela situação. E essa semana ele me trouxe assim, mãe, o que, que você acha desses casos aí de bebê reborn, né? Sendo levado no hospital, com um monte de paciente de verdade, criança doente, né? O que, que você acha? Para mim, esse tom dele, o que ele me trouxe, já veio carregado de uma crítica, Ele já entende? tinha a resposta, ele já te deu a resposta, né? Exatamente. Aí que eu fui falei para ele, viu? Mas vamos contextualizar. A gente tem duas situações. Ou é um influencer babaca querendo engajar, e esse Uhum. ato é um ato assim de extrema babaquice, considerando esse Mas contexto de pessoas perigosíssimo, doentes. perigosíssimo, que você não sabe o que pode levar, mas continua. Sim. Então você tem primeiro essa questão, né? E você tem um outro contexto, que é a questão da pessoa que está levando esse bebê reborn realmente acreditar que o seu bebê reborn está sofrendo. E ela está ali precisando de ajuda. Então, são duas situações. Ou é um ato babaca, de algo isolado, porque não é tanta gente fazendo assim, da forma como a É. mídia está colocando, né? Ou é uma pessoa precisando de ajuda. É uma mulher doente. Então, depende do contexto e a gente não tem como brigar, né, e tal. E ele, não, mãe, mas enfim, e aquilo ali já virou uma discussão, né? Porque aí eu já envolvi também outras questões e falei assim para ele: olha quantas coisas os homens fazem dentro dessa infantilidade, né? Digamos assim, os bonequinhos, os legos, o Sim. videogame, isso ou Você aquilo. sabia que bebê reborn é um objeto colecionável, né? Ele começou como um Sim, objeto colecionável. Gente, meninos colecionam, né? Figurinha de futebol. Você está colecionando figurinhas de um jogador que você nunca vai ser, nunca vai ver na vida. Pelo menos o bebê reborn está ali, a pessoa tem no colo. Não que eu exatamente. goste, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas... Não, mas é o entender, né? Como eu falei para ele, é o entender que enquanto for só uma brincadeira saudável,
Não importa se um homem ou se uma mulher, tá tudo certo, não tem problema, porque é só É, uma brincadeira saudável. Mas extrapolando isso, prejudicando alguém, agora você tem um ato isolado da bebê reborn que foi levada por uma pessoa no hospital. Enquanto que você tem várias brincadeiras feitas por homens que causaram graves acidentes, que causaram situações assim que alguém se deu muito mal. E aí eu coloquei ali para ele ver, para ele fazer essa análise, para ele ali ter uma opinião formada com vários contextos, né? E não a partir de um só. Mas é. essa questão, esse direcionamento é algo assim que, sabe, que eu sei que falta, que eu percebo que é muito doído nos jovens. Os meus filhos, eles fazem catequese desde tiquinhos, né, e tal, e eu sempre fui assim com eles. Porque no começo, o meu mais velho mesmo, ele voltava encantado. Ai, porque Nossa Senhora, e nanã, sabe? Eu, Jesus amado, eu tô criando um fanático aqui, né? Hum, E eu não sou, eu não frequento nada, eu levo porque eu acho importante, porque tem que ter essa base, né? Eu acho importante ter a base. Mas sim, sim, assim, sim. era ele chegar todo encantado, né, com isso, e eu sentar, eu vamos lá, deu, olha, não é toda religião que acredita em Nossa Senhora, e aí eu ia Hum, apresentando outras religiões para ele, apresentando pontos diferentes de diferentes religiões, né? Olha, nessa religião tem isso, nessa religião tem isso, nessa religião tem isso. Aí ele ficava, nossa, mas e agora? O que é verdade? Então é a que você escolher acreditar. exato. Você, se você está feliz, né, dentro da tua religião, né, que ele é católico, se você está feliz dentro da tua religião, se você escolheu acreditar em Nossa Senhora e em santos, isso, tá tudo certo, tá tudo bem, mas não é a verdade absoluta. Essa verdade não é a verdade para o teu amiguinho, e eu dou exemplo que é de outra religião, nem da tua amiguinha que é de outra religião, e tá tudo certo. E você tem a obrigação de entender isso, que a sua verdade é verdade só para você, e que você tem que respeitar a verdade dos outros. E que se em algum momento alguém tentar passar essa barreira, como já fizeram comigo, eu já ouvi de criança, eu sendo criança, ouvi de outra criança, né? Eu católica, ai, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Eu já Hum, ouvi isso, que foi algo que você já trouxe, né, na nossa conversa. Eu é. fui e falei, se em algum momento alguém tentar passar isso para você, você simplesmente responde, olha, essa é a sua verdade, né? Isso aí é só no que você acredita, porque eu não acredito. E tá tudo certo, tá tudo bem. Cada uma, meu. Ou seja, tá cada dia mais difícil, viu, minha amiga? Eu só te digo isso. Jô, me diga uma coisa, ó. O tempo também tá voando aqui, ó. Esse aqui nós temos uma horinha, mas uma horinha já vai. Eu quero saber o seguinte: aonde que a gente encontra. Além do Ceifador de Anjos, quantos livros você tem? Da minha autoria, são 5, embora um deles seja uma coautoria com o Drico Araújo. Então, é a Uhum. trilogia O Ceifador de Anjos, né, onde eu narro o dia a dia de um serial killer que mata mulheres grávidas, né, que é o que falamos até então. Eu tenho o livro Quando os Pássaros Pousam e Outros Contos Psicopáticos, então ele reúne diversos contos, O nome é maravilhoso. mas todos em torno ali de algum modus operandi, de algum psicopata ali diferente, mas tudo relacionado a outras obras minhas que estão em andamento. Segredos de Origami Guardados em Porcelana é um romance Olha. epistolar. Então, é uma história narrada, né, através de uma troca de cartas. E essa história, né, que é uma coautoria, que foi narrada ali através de trocas de cartas, eu escrevi com o Drico Araújo. E era muito gostoso, foi 5 anos, né, fazendo essa troca. E era Olha. muito gostoso porque nós não combinávamos as histórias. Então, eu, né, dei vida ali ao Kiyoshi, ele deu vida a Valentine, e o Kiyoshi relatava o que acontecia na vida dele, desde os crimes, as coisas banais do dia a dia, para Val, e a Val relatava, ao mesmo tempo que respondia, né, ao que ele contava a ela, também relatava dela, e a gente fez aí essa troca por 5 anos. Só no final, né, que a gente foi e parou, olha, ele é da E agora? Paraíba, eu sou daqui de São Paulo, então a gente nem sentou presencialmente, né? Aham. A gente sentou e falou, e aí, o final, quem que vai fazer? Não tinha como ser os dois, né? E aí, quem que vai fazer ali o checkmate? E fechamos ali pelo andamento da história, decidimos que seria ele. Então é a Val que faz ali o desfecho, um desfecho Tá. sensacional. É meu xodozinho esse livro também. Aí depois dele, eu fiz ali algumas participações, inclusive Eu Te Odeio Mãe com Todo o Meu Amor, que é onde eu participei com esse projeto, né,
Narcisismo Materno. Eram 4 escritoras que estavam trabalhando em textos de mães, o tipo de mãe que deveria existir, né? Somente elas, né? Mães maravilhosas. Mas ela, sabendo que, infelizmente, a realidade não é essa, que existem mães ruins, elas queriam uma mãe ruim e aí me chamaram. Aí eu fui lá para fazer a mãe ruim para elas. Uma E mãe aí ruim. Queria uma mãe ruim, me chamaram. Eu fui lá, claro que eu sou uma mãe exatamente. ruim. Mas foi desse jeito mesmo. Ju, a gente precisa de uma mãe ruim aqui. Deu, tá, eu vou. Fui. Aí comecei a trabalhar essa questão do narcisismo materno. Amei, né, o tema, e fui para essa questão dentro da criminologia, fui para esse lado aí né, do narcisismo materno realmente. E de lá para cá, eu estou trabalhando no livro Eu Abusado, que é um livro sobre narcisismo materno, e era um livro assim que eu tinha aberto para receber relatos. Porque o que acontecia? Quando eu trabalhei no Te Odeio com Todo o Meu Amor, eu acabei recebendo muitos relatos. E eu achei interessante esses relatos. E aí eu abri de novo para receber, para compor esse livro. Mas eu conheci uma pessoa, Jéssica Belchior, e assim, e a gente fazendo essa troca, né? Eu conheci ela numa curadoria, eu faço parte de algumas curadorias de premiações e de concursos. E essa menina, essa escritora, ela foi vencedora de um prêmio que eu sou idealizadora por 2 anos consecutivos. E aí, por conta disso, a gente acabou se aproximando, né? Eu fui conhecendo. Na terceira vez que ela veio falar para mim, Ju, já tem edital? Eu quero ver o edital. Ela é de outra cidade e tal. Aí eu já fui e falei, não, você não vai participar. Porque ela já ganhou 2 vezes, né? Não vou deixar essa pessoa participar. Chamei ela, envolvi ela na curadoria, né? Inclusive, hoje ela está comigo lado a lado. E a gente acabou abraçando outros projetos juntas, né? Nós damos oficinas todo mês juntas aqui nas bibliotecas e tal. E, enfim, e aí conversando, ela me contou a história de vida dela. E ela é uma vítima de uma mãe dessas, sabe? Nossa. De, assim, situações piores do que aquelas que eu relatei nos exemplos anteriores, sabe? Não lembro se nessa entrevista ou se na anterior. Mas, assim, o que ela me trouxe aí, eu, Jéssica do céu, é assim, Ou eu seja, quero. você nunca sabe, né, se a pessoa que está do teu lado cometeu o crime, se outra foi vítima de crime, e você tem surpresas com todas, né? Sim, sim. Aí eu trouxe ela para o livro junto comigo. Só que enquanto eu conto uma ficção, né, eu narro ali uma história totalmente fictícia, né, embora seja, né, pautada em muitas pesquisas, e de forma alternando ali, eu tenho a história de vida dela contada por ela. Então, assim, está sensacional. E Imagino, além do, nossa. e além do livro Eu Abusado, livro Bastardos do Lote 502, que também é um livro que a gente chama tudo que é coisa que a gente faz, né? A realidade é essa, né? Qualquer coisa que a gente vai Claro. fazer, a gente ama. Mas Temos os temos que Bastardos, amar, né? assim, os Bastardos do Lote 502, né? Agora, né, no ponto em que está a história, já descobriram que o que as vítimas têm em comum, porque são vítimas de diferentes idades, de diferentes cidades, diferente estado até, americano. E descobriram, né, que eles têm em comum o mesmo pai. Só que aí eles descobrem que essas pessoas, né, que não são crianças, não são filhas de um pai propriamente dito. São todos o que nós chamávamos muito antigamente de bebês de proveta. Tá. Então, são todas feitas ali a partir de doação, né, doação de sêmen. Então, lá fica registrado apenas o lote, no caso é o lote 502. Então, 502. é o que eles têm em comum. E aí os detetives estão, né, tentando chegar a esse pai, né? Tentar desenrolar ali o que ele tem a ver, o que está acontecendo, qual é a relação dele com isso. Mas é uma história bem legal que eu estou gostando bastante de escrever também. Que barato, que barato. E quem quiser te encontrar nesse mundão sem porteira, onde que te encontra, Juliette? No meu site, né, www.juliettevasconcelos.com.br. Redes sociais eu utilizo mais o Instagram, que é o @escritorajuliette. Acho que são esses dois, né? Eu já estou seguindo, já estou seguindo desde hoje de manhã, não se preocupa. Ju, quero te agradecer demais essa oportunidade de a gente bater papo. Nossa, adorei esse bate-papo. Eu acho que esse tipo de conversa independe do público. Todos precisam ouvir, todos precisam entender e todos precisam se cuidar. Se cuidar. Eu acho que o acolhimento é a palavra-chave, sabe? Seja para um lado, seja para o outro, é o acolhimento, é o respeito. E
se tratar. Eu acho que hoje em dia todo mundo de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então a gente precisa se tratar e ler a respeito, se informar a respeito. Eu já escutei muita bobagem. Eu não escuto mais TV Globo, eu não leio mais jornal, eu não vejo mais telejornal porque só fala de violência. Gente, ignorância e desconhecimento nunca levaram ninguém a nenhum lugar bom, tá? É a principal arma para o negativo, é a intolerância, é o desconhecimento, isso só gera intolerância, isso gera ações que você não sabe de onde vem. Então, se informem. E filtrem o que é bom, o que não é, o que serve para você, o que não serve. Se esse nosso bate-papo aqui não serviu para você, legal, obrigado por ter ouvido. Não serviu? Deleta, joga fora. Mas o que importa é se informe. Se informe para que você seja uma pessoa cada vez melhor. E ler livros sempre torna pessoas melhores. Tenha plena certeza disso. Ju, um grande beijo no teu coração. Não foi a última vez que a gente conversou. Você querendo também, me chama. Sérgio, eu quero bater mais um papo com você. E a gente vai conversando. Eu quero. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo, foi ótimo. A gente volta. Beijo, Ju. Tchau, pessoal. A gente volta logo, logo. Tchau.